Bom, tô live novamente aqui. Já já Ana Paula Henkel vai me dar a grande honra, o grande prestígio de bater um papo. Podemos falar de debate Trump-Biden, pegando um gancho aí para o que é liberalismo hoje em dia de fato, né? Foi curioso até ver os nossos jornalistas que se dizem liberais aplaudindo o que fez o Biden ontem, né? Uma coisa vergonhosa. Ué, quem que tá pedindo aqui? Não, cadê a Ana Paula? Deixa eu ver a Ana Paula. Aqui. Pediu para vir em live junto. Ô, turma, é com a Ana Paula. Achou! Olá, minha querida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, já sei que você está numa correria louca, né? Não tem nem 2 minutos para Louca. descansar, para beber uma água. Não, mas foi assim que é bom, né? Dormir é para os fracos. Você teve com o Lacombe hoje também, Ana? Tive com uma Kombi hoje de manhã e estava falando, né? Que eu mandei uma mensagem para ele, era assim, 2 horas da manhã, e ele falou, né, no ar, falou: Nossa, a Ana me mandou uma mensagem 2 da manhã. E tô no grupo do Instagram do meu curso, e tô no WhatsApp, tô com você. Eu falei, olha, Que Eu, loucura. eu joguei 24 anos, Rodrigo. Eu dormi muito bem 24 anos. Eu fui aquela atleta certinha, não bebia, não fumava, comia direito, dormia direito. Então agora não precisa dormir tanto mais Agora assim dá para também. relaxar um pouquinho Dá. mais das restrições de qualidade de É, vida. Não, a gente tem um momento, eu quero até falar disso, né, Ana? Nós estamos no momento e temos uma oportunidade à frente que tem que aproveitar, não tem jeito. Né? Tem uma demanda reprimida, tem uma demanda ávida, inclusive, por conteúdo, né? Por bagagem cultural, por mastigar esses livros todos que a gente gosta de ler e tudo e tentar explicar um pouquinho, ajudar, né, a dar um norte aí, pelo menos um embasamento para esses debates que nós estamos tendo. Então, assim, ontem eu vi que você estava comentando também ao vivo ali o debate, né? Se é que se pode chamar assim. Mas, assim, eu não acho nem, deixa eu só falar na largada, eu não acho nem que o Trump se saiu tão bem, não. Acho que ele também não. perdeu ótimas oportunidades ali de ficar calado e de explorar melhor as fraquezas do, E isso, do adversário. isso foi assim que acabou o debate. Eu falei com meu marido, falei, olha, o Trump não usou a arma mais preciosa que ele tinha, que é deixar o Biden falar. É Porque isso. o Biden falando, ele ia se embananar, ele ia falar 200 milhões de mortos, ele ia se embananar. Ele é o Então, rei eu das acho que gafes, né? O ele é rei o das rei das gafes. gafes. E aí você vê que, mesmo assim, em algumas perguntas, ele tropeçou ali, o Biden, aí a gente ficava, deixa ele falar, deixa ele falar. E aí hoje está circulando, né, esse vídeo aí do Biden com um ponto, né? É. E o Trump queria, né, que tivesse uma inspeção e o Biden não aceitou. Por que será, né? Mas eu acho assim, o Trump teve alguns bons momentos. Né? Eu fiz em 47 meses o que você não fez em 47 anos. Isso, foi a Você melhor foi o frase. pior aluno da sua classe. Aí o Biden falando, não, first, second, ele é isso, você é sempre segundo. E, obviamente, assim, do ponto de vista de conteúdo, que eu quero puxar um gancho depois para falar disso, né? Eu acho que quando ele conseguiu colar a pecha no Biden, de que ele é incapaz de dizer que não vai aumentar o número de juízes da Suprema Corte, que ele é incapaz de denunciar abertamente a Antifa, né? Fala que é uma ideia e não consegue denunciar, que não tem nenhum grupo de força policial o apoiando. Essa para mim É, essa foi uma hora fantástica. Onde ele vira e fala: é. vai lá, diz aí, a gente tem tempo. Quem? A gente tem É. tempo. Aí o Biden, não, não, nós não temos tempo. Não, nós não temos tempo. E tem um outro ponto também que eu acho que o Trump acabou empurrando para que o Biden falasse uma coisa que aí vai contra a ala extremista dentro do Partido Democrata, que é para onde a própria vice dele está empurrando, que é sobre o New Deal, que ele falou, não, eu não apoio, esse New Deal não é Fake meu. news. Ele Mas endossou o Green New Deal. você vai na plataforma do Biden e tá lá o New Deal Isso. totalmente endossado e em Não, detalhes. reportagem insuspeita do Washington Post. Eu peguei na hora e usei. Quer dizer, agora isso é uma coisa curiosa, porque as agências de fact-checking e a própria mídia que ficou fazendo checagem de fatos online, né,
essas coisas eles não querem pegar. É um viés escancarado já em quem está sob escrutínio e quem tem um salvo-conduto para mentir. Porque teve outra mentira grande que ele falou: meu filho não ganhou não sei o que, milhões. Você está dizendo que o seu filho não ganhou milhões na Ucrânia e na China? Ele não ganhou. E é mentira, todo mundo sabe. Então é um negócio impressionante. Agora, Ana, puxando para o teor aí que vai falar do meu curso e tudo, né? Sobre essas filosofias políticas, liberalismo, conservadorismo. O que você acha? O que você sente, né? Quando você vê alguém defendendo essas bandeiras? Ou seja, o cara flerta com a Antifa, não consegue denunciar a Antifa, o cara pensa em usar ativismo judicial na Suprema Corte para poder fazer valer as suas agendas progressistas. O cara defende socialismo na saúde e esse cara é chamado de moderado e liberal. Liberal. Quer dizer, esse pessoal perdeu o juízo. Perdeu o juízo. Eu acho que a tática do Trump ali era colar naquela cara de velhinho gagá simpático do Joe Biden a imagem de quem está por trás, que é justamente essa turma que é o que eu falei hoje na Jovem Pan. Não é nem mais PSDB, não. Não, agora é PSOL. É PSOL, Ana. Agora é PSOL e tem outra. A gente vê que aquele partido, né? Aquele partido democrata de JFK não existe. Aquele partido morreu, está enterrado 7 palmos abaixo da terra. Aquele partido lá já era. Hoje JFK, ele seria o quê? Nazista, fascista? Porque ele era contra o aborto, ele empurrou... Anticomunista. Ele católico, queria uma reforma tributária forte, ele gostava da área militar robusta, né? Como Reagan também achava que a paz tinha que vir através de mostrar força, né? Então, hoje a gente vê que aquele partido... morreu. Eu não vou nem tão lá atrás. O próprio Bill Clinton, aí tirando a figura tosca de homem, né, que ali no Salão Oval ele fez horrores ali. Mas o próprio Clinton, ele viu como presidente que ele tinha uma Câmara e o Senado republicano e ele falou: se eu não for até o meio da ponte, eu não vou conseguir passar nada, porque eles vão ficar me bloqueando, como aconteceu com Obama. Né? Assim que a Câmara e o Senado viraram republicano, o Obama não conseguiu passar mais nada, teve que ser na canetada. O Clinton ele falou: não, tá, tudo bem, eles precisavam passar o Balanced Budget Act, né? Que como é que é isso em português? A lei do orçamento, lei orçamentária. Isso. A lei orçamentária, né? E ele sabia que se ele quisesse passar uma reforma robusta, ele precisava dos americanos. Então, ele veio até o meio da ponte, os republicanos, trabalhou com o próprio John Kasich, que hoje, para mim, é o pior de todos os republicanos aí, que você discursar na Convenção Democrata, aí, para mim, é fim de carreira, Sim. Já... Nunca mais. É o Rhino, o Republic in name only, né? Isso. Então, mas o JFK hoje ele estaria muito mais próximo de um Reagan do que de um Obama. De um Obama. Totalmente. Quiçá falar de Bernie Sanders e tudo mais. Agora, o partido oscila, Ana, porque a gente não pode imaginar também uma linha cronológica, porque o Jimmy Carter já era um bobão progressista, e o Woodrow Wilson lançou essa coisa de Great Society, essa visão toda progressista que está entranhada no Partido Democrata. Então, é um negócio que oscila, né? Mas, sem dúvida alguma, hoje é irreconhecível para os padrões de antanho. Irreconhecível. Agora, a que você atribui isso? Uma tática deliberada de usurpar o partido e o termo liberal, ou uma coisa ligada à rede social? Tem aí também esse documentário que todo mundo está comentando, eu já fiz minha análise hoje na minha live. Mas você está falando de agora? Do dilema social. Ou do passado? Desde Obama, porque o Obama já ganhou usando muito rede social. Estava no começo ali, mas ele explorou muito isso. E ele ia ser o presidente pós divisão e tudo, ele foi o que mais fomentou a segregação. Mais dividiu. Essa divisão, o Obama... Um dos legados do Obama foi exatamente essa divisão
no país recheada de animosidade, essa coisa que exatamente eles pregam, que o Lula pregou muitos anos no Brasil, que é o nós contra eles, hétero contra homo, mulheres contra homens, exatamente essa divisão. E aí você vê que isso vai totalmente contra o DNA americano, que se você for lá nos pais fundadores, você vê o quê, né? Homens, aí entrando até no seu curso, homens que preservavam a defesa inviolável da verdade, mas que eram muito diferentes, eles não eram iguais. E aí, na celebração das diferenças deles, é que eles se fortaleciam como um grupo para lutar contra, a gente está falando de uma grande potência mundial, que era a Grã-Bretanha. Então, você vê que a celebração das diferenças, ao longo do tempo, e a América celebra o quê? O individualismo no sentido da sua capacidade individual respeitada, a sua contribuição como indivíduo para fazer uma sociedade mais forte. Isso não existe mais. Hoje o Partido Democrata, assim como, né, a esquerda no Brasil, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que rezar a mesma cartilha, e isso está acontecendo no core, né, aqui da América, o que é muito preocupante. Eu acho, Rodrigo, não sei se você vai concordar comigo, essa eleição de novembro, e aí, né, eu já estudei praticamente profundamente todas as eleições até essa, eu não tenho a menor sombra de dúvida e receio de dizer que essa eleição é uma das mais importantes da história dos Estados Unidos, porque não é sobre republicanos versus democratas, é sobre liberdade versus mordaça, sobre liberdade versus socialismo, sobre o indivíduo versus coletivismo, porque agora a sociedade americana nunca enalteceu o coletivismo burro, cego, e agora é o que mais prega aqui. E quão assustador é ver essa disputa, esse embate, que é mais do que uma disputa política, é mais até, eu ouso dizer, do que uma disputa cultural, é uma disputa quase espiritual. Tem uma turma que defende aquilo que presta e tem uma turma que está colada em tudo aquilo que é podre mesmo, né, que é do mal. Quão assustador é ver que a turma do mal está usando a terminologia do liberalismo. E aí eu te jogo uma pergunta. Eu li 2 livros recentemente que mexeram comigo, porque eu sou da tese, já tinha lido outros livros disso também, de que o liberalismo foi totalmente deturpado e usurpado por essa turma progressista, por essa agenda coletivista, né? Começou com Roosevelt, aquelas coisas todas. E eu li 2 livros recentemente que têm uma tese diferente. A tese deles é de que esse liberalismo que a gente está vendo, que você conhece melhor ainda aí em loco na Califórnia, né? Que esse liberalismo não é um desvio absoluto da origem do liberalismo, e sim levar as últimas consequências lógicas às suas premissas. Esse hipersubjetivismo, essa coisa de a liberdade ser sinônimo só de ausência de restrições, então vira um live and let live, que começa a literalmente ignorar os valores que estão no entorno, uma coisa quase que beira ali com sociopatia, dane-se o que está lá fora, né? Então, a tese desses 2 autores que eu li é muito incômoda para mim, porque eu sou um liberal com um viés conservador. Mas o que eles estão dizendo ali é o seguinte, ó, as premissas desses liberais, desde Locke, e eu falo bastante de Locke no meu curso, tenho mais de 1 hora de aula só sobre Locke, mas pegando algumas premissas deles e adicionando ali no limite, né? Quase um reducto ad absurdo, você tentar levar ao absurdo as suas próprias premissas. Você vai chegar nesse mundo aí. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso ou não, mas o que você acha, te lançando de sopetão assim, uma tese dessa? Será que esse liberalismo que a gente está vendo não é uma grande traição, e sim uma grande conclusão das premissas dos liberais? Não, eu acho que é uma desvirtuação. Eu acho que é um caminho assim que saiu absolutamente de John Locke, porque quando você lê ali o 2º Tratado de Governo, e aí você vê como o Thomas Jefferson se espelhou completamente ali nele, né? Tanto é que foi quase, a Declaração de Independência é quase um copy-paste, só mudou o Pursuit of Happiness. Você vê que vida, liberdade e propriedade
isso não bate com os liberais de hoje daqui dos Estados Unidos. Isso vai muito contra. Você vê, eu até acabei de subir no meu curso hoje a 2 horas, eu não consigo falar pouco no curso. Então, às vezes, eu falo assim, vou fazer uma aula de 40 minutos, 1h30 depois eu estou falando. E hoje eu falei 1h30 sobre a administração de Thomas Jefferson, aí como presidente, e você vê que até como presidente, ele tinha muito medo do quê? Do Estado grande, do Estado central, do Estado federal, daquela coisa lá em Washington, mandar no cara lá no interior de Massachusetts ou da Virgínia, né? Então, você vê que esse medo é um medo que ele está no DNA do americano. É esse liberalismo ali que eu acho que aí a gente voltando, né, no liberalismo clássico lá em inglês, né, que aí eles viajaram, você vem, né, com os pilgrims e traz os contratualistas, né, tudo certinho, preto no branco, né, o primeiro contrato dentro de um navio, que é o Mayflower. Hoje a gente vê que tudo isso é desrespeitado. Primeiro que qual é o maior contrato hoje nos Estados Unidos? É a Constituição. Liberal aqui, né? Não respeita, não quer saber, tanto é que agora querem colocar sim, o ativismo mais agora na Suprema Corte. Então eu acho que é bem desvirtuado. Entendi, eu concordo. Sabe por quê? Porque você tem, por exemplo, liberais clássicos como o Dave Rubin, por exemplo. Ele não se considera um republicano, ele se considera um liberal clássico, e ele fala hoje, e tem um vídeo da PragerU, se eu não me engano, muito interessante, que mostra a diferença dos liberals e dos leftists. Sim, né? O PragerU bate muito nessa tecla, o Dennis Prager. O Dave Rubin também é excelente, porque ele, além de tudo, ele é um gay, ele é uma minoria assumida, né? E ele olha com horror para o que se tornou o liberalismo na América hoje, que ele se identificava, porque ele achava que ele era aquilo. E ele começou a ver com um certo assombro, né, o grau de radicalismo coletivista e progressista que essa turma chegou. E aí ele se aproximou de quem? Do Jordan Peterson, que ele fez aí uma turnê junto, que inclusive é o último, para fechar o meu curso, é o último pensador. E há essa comunicação. Eu fui aqui na palestra dele, com os dois. Ah, que legal. E assim... Olha, Jordan Peterson é uma coisa assim, que bom que você vai falar nele. Eu fui em 2 palestras, Rodrigo, as 2 palestras, o título era muito parecido, né, do que ele falaria, e foram 2 palestras assim totalmente diferentes. Ele é muito fera. E o cara, Rodrigo, isso para mim que é inacreditável. Ele fala 2h30 num palco, sem puxar um pedaço de papel. Ele tem muita bagagem. Olha só, é o último livro que eu estou lendo para o curso, né, que eu não tinha lido ainda, o anterior Esse é dele, Bíblia. Que é mais denso, e é um livro difícil para burro. Porra, eu leio bastante coisa, eu leio coisa de filosofia. É um livro denso, porque ele é um psicólogo e ele bebe muito dos arquétipos junguianos, dessa coisa do mito, da cultura. Então ele faz uma viagem, né, tentando amarrar essa transição que o ser humano precisa fazer do desconhecido para o conhecido, que é uma coisa incrível. E às vezes, difícil até de aprender tudo. Sabe quantas vezes eu já li esse livro ao longo da vida? Eu já li esse livro 3 vezes. As 3 vezes parece que eu li 3 livros totalmente diferentes. E vou te falar a minha última experiência e o meu aprendizado. A última vez que eu li esse livro foi quando eu absorvi mais ainda desse livro. Sempre tomo uma taça de vinho antes de ler. Eu estou acostumado que eu sou casado e filho de psicóloga e psicanalista, né? Então é uma viagem às vezes. Mas é fantástico, né? E o livrinho que ele usou, esse como base, mas mastigou quase ali, eu não quero deteriorar muito a obra dele, não, mas quase uma autoajuda conservadora. É tentar resgatar certos valores básicos que foram perdidos ou que estão ameaçados com a agenda progressista, né, no 12 Rules for Life. Então ali é uma coisa, né, começa o capítulo da lagosta, da postura. Então são coisas assim, para voltar a ensinar que o homem tem que ser homem, que existem certas diferenças, que tem... O homem, quando eu digo até no geral, né, a postura do ser humano diante da vida tem que ser diferente dessa que estão ensinando
para essa garotada hoje em dia, né? Do mimimi. E ele tem uma postura. Ai, estou tão feliz que você vai ter ele no seu curso, Rodrigo. Ai, meu Deus. Porque ele tem uma postura. Ai, que maravilhoso. Porque ele tem uma postura que me inspira muito, que é o quê? Você pode ser muito incisivo sem você aumentar a voz com a pessoa que está do outro lado da mesa. Isso é maravilhoso. Eu fiz um debate... meia-culpa é algo que eu preciso aprender e muito. Ele tem isso, eu acho fantástico. Ele ficou mundialmente famoso, ele ficou nacionalmente famoso quando na Universidade de Toronto ele peitou a turma que queria mudar a linguagem, né? E aí você vê que o que ele disse naquela ocasião acaba voltando para o DNA mais forte da América, que é a liberdade. Porque o que aconteceu? Para quem aqui está assistindo a gente, o Senado, o Congresso canadense lá, passou uma lei de que uma pessoa trans tinha que ser chamada do que ela quisesse, de ele, ela, porta, vidro, árvore, cadeira, o que fosse. E ele foi contra e falou, eu não vou respeitar essa lei. O que aconteceu? Foram em cima dele falando o quê? E você é transfóbico, você não quer respeitar o que a pessoa sente. O blá, blá, blá que a gente está acostumado. E qual foi a resposta dele? Aí, isso é muito John Locke, isso é muito Thomas Jefferson. É o quê? Eu vou chamar a pessoa do que ela quiser, mas isso é um contrato que eu vou ter com ela, não é o Estado que vai me mandar chamar a pessoa. Se ela quer que eu a chame de árvore, esse meu contrato com ela vai ser respeitado. É a beleza da autonomia intelectual, né? É isso. E aí a segunda coisa que tornou ele mundialmente famoso foi no Canal 4 britânico, o famoso Gotcha, quando ele, com muita calma, desarmou toda a baboseira feminista da entrevistadora, né? Então, ele tem realmente essa calma e ele parece, de fato, nas entrevistas e debates, ele para pensar, ele está ali refletindo, absorvendo o que o outro diz, o que, aliás, é uma qualidade de muito psicanalista e psicólogo. Eles têm esse poder da escuta, esse dom de fato, escutar o outro, né? Em vez de fazer monólogo, que nem muita gente faz por aí. Não, mas o livro é porque eu preparei um livro junto, né? Vou lançar no que vem. Então, o curso e o livro, ele vai ter isso de interessante, né? Eu venho desde Locke, Adam Smith, Hume, Edmund Burke, né? Que é uma figura das que eu mais gosto, porque ele era um liberal Whig e ele se tornou o pai do conservadorismo moderno. Então, essa transição, para mim, é incrível. É uma adaptação com base em princípios como a prudência, a cautela, diante de jacobinos batendo a porta da sua cidade. E hoje o que nós temos, o que a gente está vendo aí com Antifa, Black Lives Matter, nada mais é do que jacobinos da atualidade. Em Nova York fizeram lá, para dizer que não é invenção nossa, né? Que é literal a comparação, fizeram uma guilhotina em frente à casa do Jeff Bezos para simular degolando ali o dono da Amazon, que ainda deu dinheiro para o Black Lives Matter. Esse pessoal tem que aprender a parar de querer pagar a chantagem dos sequestradores, parar de pagar para ser deixado em paz, para chacais e hienas. Porque essa turma não tem limite, é fome insaciável. Você dá a mão, vão engolir teu braço. Mas sabe por quê que eu acho, Rodrigo, aquela teoria dos tempos difíceis, né? Criam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis criam homens geleias, né? É isso. E aí você vê que hoje tem um capítulo, e eu acho que você já leu o livro do Ben Shapiro também, O Lado Certo da História. Já, muito bom. Onde ele fala sobre a humanidade nunca teve tão bem em tudo, tecnologia, ciência. Você quer beijar a mulher, você beija, você quer casar com um homem, você casa, você tem liberdade sexual, você tem liberdade de profissão. A mulher que quer ser astronauta vai ser astronauta, o homem que quer ser enfermeiro vai ser enfermeiro. Nunca vacinas e quantos satélites no espaço, né? Olha Sim, isso aqui. Prosperidade, liberdade, segurança, nunca isso foi tão grande. E a turma parece que mais chora. Isso, parece que está lutando contra nazistas com 19 anos de idade em outro continente, que nem a garotada fazia
né, na década de 40. Então, é uma coisa realmente bizarra. Agora, aí vem um pouco do que eu trato no curso, né, Ana? Porque quando eu abordo os pensadores mais conservadores e contemporâneos, né, o Michael Oakeshott, o Roger Scruton, o Thomas Sowell, que é outra figura que eu adoro, eu sei que você também adora, porque ele também transita muito nesse mundo, ele tem uma pegada Sim. liberal, quase libertária Sim. em algumas coisas, Sim. mas ele entende a importância dos valores morais e da tradição. E é esse o ponto, Ana. O que eu estou ficando preocupado é que tem liberal que ainda não entendeu esse jogo. Tem liberal que não entendeu que é necessário conversar com esses conservadores, porque a liberdade individual, essa ausência de restrições, não sobrevive num vácuo de valores. E é isso que está sendo minado. Rodrigo. Você acha que entendeu? E querem mesmo assim... Porque, olha só, é incoerente. Entenderam. Live and let live, cada um faz o que quer. Aí o resultado prático disso é o welfare state maior que a gente já teve. É o Estado decidindo se o cara pode ou não pode fazer o bolo de casamento do outro. É a Revolução Francesa, pelo amor de Deus. É um troço de doido. Eu acho que entenderam sim, Rodrigo. Eu não sei se você viu um novo maluquete desses aí, um francês. O cara era do kindergarten, o cara era professor de creche. E o cara tem o corpo inteiro tatuado, inclusive o olho de preto. Né? E reclamou. Parece uma figura demoníaca. Ele reclamou que ele foi demitido. Aí eu fiz um texto comentando, pô, esse cara tá crying for help, o cara é louco, né? Sabe o que vieram falar? Eu já sabia que ia vir, porque tá no meu livro do Confissões de um Ex-Libertário. Veio gente falar assim, você ainda quer se dizer um liberal? Aí eu falei assim, deixa eu entender. Eu não posso usar o meu canal, minha propriedade privada, para expressar a minha opinião subjetiva sobre um sujeito que publicamente está sendo relatado que foi demitido por isso e isso, que está querendo aparecer, tem foto profissional dele na matéria. Eu não posso comentar e dar minha opinião e falar o seguinte, esse cara está doente. Se você julga que ele é um dodói da cabeça, você não é mais liberal. O liberal na cabeça deles é o não julgamento de nada, que é o que o outro cara que eu adoro e está no curso, que é o Theodore Dalrymple, mais bate. É o não julgamento, a era do não julgamento. Nosso companheiro de revista Oeste. Sim, fantástico. É incrível, porque a turma que hoje quer mais liberdade é a que mais reclama quando há críticas. Então é aquela história, né? Que eu estava até num webinar agora falando sobre transexuais no esporte feminino. A sua identidade social, você tem absoluta liberdade para fazer o que você quiser, com quem você vai namorar, com quem você vai casar, como você vai se parecer. A menor das minorias é o indivíduo. As decisões individuais, elas têm que ser respeitadas, mas isso não quer dizer que a partir delas você tem direitos adquiridos a partir apenas das suas decisões. Então, uma pessoa que faz uma tatuagem daquela maneira, ela espera que o quê? Que todo mundo vá aceitar, e principalmente num ambiente onde aquilo não é normal. Criança. É ridículo, mas é o mundo que a gente está vivendo. Ana, eu não quero tomar muito mais do teu tempo, eu sei que você está numa correria louca. Não, você foi eu falei, o Rodrigo vai ser o último do dia, porque se ele quiser ficar de resenha, a gente fica de resenha. Não, a gente vai combinar outras vezes para bater. Eu também estou sem voz hoje, porque foi uma loucura, eu fiz minha live, eu sou que nem você. Eu começo, tenho uma pauta limitada, 1 hora, falei 1h40. Né? Eu quero só fazer uma pergunta. Bom, em primeiro lugar, um aviso, né? Eu não sei se você sabe, mas eu tentei me cadastrar quando a gente fez a live imediatamente no seu curso e de alguma forma eu comi mosca e eu não consegui comprar com o desconto. Então, isso é uma coisa até que eu chamo a atenção para quem for fazer a inscrição, ficar atento para não perder, né? E aí, o que a Cursology fez? Me concedeu o seu curso. Então, eu confesso a você que eu não paguei e assisto. Então, mas eu autorizei. Você vai ganhar o meu curso de presente. Já mandei eles prepararem lá o seu promo code, tá? Espero que na sua agenda louca depois você encontre tempo também, porque muita coisa você já leu, muita coisa você já sabe, mas são 20 pensadores, desde os clássicos até os contemporâneos, cada um com mais de 1 hora de aula só sobre o cara. Imagina pegar Jean-François Revel. Jean-François Revel, 1 hora só falando do cara, né? Então é bastante profundo, assim, ao mesmo tempo uma linguagem bem acessível e mastigada, né, para leigos. Não precisa ser um cara que vive disso de forma alguma, né?
e acho que vai agregar muito a esse debate, porque hoje a gente está sem bússola. Cada um se diz liberal, achando que defendeu o Obama e o Bernie Sanders é liberal. Do lado conservador, eu quero ser honesto também, tem gente que se diz conservadora e não merece o rótulo, né? De alguma maneira defende uma visão quase que estanque da sociedade, né? Uma espécie de resgate do Éden perdido, e o conservadorismo não é isso. Não é Olha, disso que se trata. Rodrigo, o conservadorismo, as pessoas têm que entender, e aí vai uma crítica para muitos ali na direita brasileira, na direita limpinha, que é aquela coisa de se colocar num pedestal e não ter a mínima conexão com a sociedade. O conservadorismo é rejeita a abstração. Ele rejeita as abstrações. O conservadorismo é a família da favela, que a mulher fica grávida do 9º filho e não passa pela cabeça fazer um aborto. Vai fazer um churrasco no fim de semana para celebrar a vida. Então, essa direita que se coloca num pedestal e fica falando, não, porque faz um texto de Shakespeare com a lua minguante, isso não tem conexão com a realidade. Nenhuma. O conservadorismo não é isso. O conservadorismo é a vida real, tradições, família, liberdade. Então, eu estou achando ótimo esse seu curso, e até comentei com a Renata esses dias, que olha para você ver como os nossos cursos vão se complementando. Sim. A história americana, o seu sobre os líderes aí, da liberdade, a liberdade econômica por parte da Renata. Então, Sim. assim, tudo isso mastigadinho, né? Eu vou abrir agora mais umas vagas para o meu curso, até porque a eleição está pegando fogo. Eu não tinha como abrir antes, porque eu não estava dando conta. Agora eu tenho um staff junto comigo, vou conseguir abrir, mas esse complemento é maravilhoso, porque não adianta você pregar o conservadorismo num pedestal distante onde não existe essa conexão. É por isso, e aí não estou falando que Bolsonaro é conservador, mas é por isso que eleições como a do Bolsonaro, como a do Trump, como a do Boris Johnson, quebrou, né, essa coisa engessada que não, a direita é toda limpinha, é engessada. E não é. O conservadorismo é o dia a dia, é o pãozinho francês ali, é você sentar para tomar um pingado com o cara da padaria. Tem um cara no Leblon que eu vou lá no meu pé sujo, sento lá e falo, seu Manel, café e pão na chapa é aqui. E o cara, Rodrigo, ele dá uma aula de economia, o seu Manel. Ele dá uma aula de filosofia. Enquanto que o garoto do Novo lá, coitado, até fiquei com pena que circulou muita foto ele comendo pastel. Ele é candidato do Novo e ele está com tanto nojo daquele pastel de rua que é o típico liberal da Faria Lima, né? Mas isso aí tudo é muito interessante. Assim, óbvio que o curso tem uma parte mais filosófica, né? Para falar por exemplo, tem um debate fantástico do Oakeshott sobre o papel da tradição na formação de conhecimento, na epistemologia. Então, a razão, essa visão racionalista de construir um abstrato, uma doutrina toda prontinha da sociedade, do conforto do escritório, isso causa calafrios nos conservadores. Calafrios. Né? Então, tudo isso vai sendo tratado ali no curso e, sem dúvida, se comunica, porque é o que deu preparo para os pais fundadores. Nós mesmo falamos já aqui do John Locke com o Thomas Jefferson, e eu usei na parte do John Locke um trecho muito grande para falar sobre a Revolução Americana. Muito grande. Eu invadi um pouco a sua Seara, né? Porque eu fui falar disso. Eu falei, olha, vamos ver aqui a praxis, vamos ver a consequência dessas ideias. O que aconteceu e como é diferente da Revolução Francesa. Então tem muita comparação entre Revolução Americana e Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa é um ícone dessa visão do construto abstrato, dessa coisa o jacobino criou o templo da razão, vamos abolir tudo, né? Vamos enforcar os reis com as tripas dos padres e vamos fazer um mundo novo. Ana, nós estamos vivendo até hoje as consequências desse troço. Revolução bolchevique foi uma continuação da Revolução Jacobina. Então eles estão até hoje tentando parir esse mundo novo, abstrato, ignorando o quê? Ignorando os pequenos pilotões, como dizia Burke, ignorando
aquilo que vem de baixo para cima, das tradições, tudo aquilo que o conservador preza e entende que é importante de preservar. É o que eu falo aqui, né? O federalismo de baixo para cima, onde as tradições locais são importantes, o nacionalismo, o patriotismo, tudo isso é válido, sim. Mas a própria Constituição americana, ela engastalhou no momento ali, quando os poderes dos estados, das pessoas aqui no dia a dia, eles começaram a ser, não, peraí, né? A gente vai ter que ir em Washington, é o que a gente tem no Brasil. Tudo que a gente precisa, a gente vai lá em Brasília pedir, posso para Estado. Então, isso mesmo. É inacreditável que... E aí a gente cai numa coisa, Rodrigo, que a gente vê que eu torço muito, e isso foi uma das razões para eu fazer o meu curso, e o seu vai ser muito espetacular nesse sentido, que eu torço muito para que os brasileiros entendam. Parar de amar político. Sim. Você tem que amar os princípios. Então, a gente vê, essa semana, Donald Trump, um ogro, um malcriado no Twitter, nomeando uma terceira juíza conservadora para uma Suprema Corte. Isso é que importa. Isso é que Dane-se o importa. estilo fanfarrão do Trump ou se ele não é uma referência moral como pessoa. Dane-se, isso vale o voto no Trump como conservador. Vale. Porque Três ótimas indicações. É uma Suprema Corte que agora vai ficar lá há 40 anos e saiu uma pesquisa em 2017, logo depois da eleição do Trump, sobre as pessoas que estavam indecisas e acabaram votando em Trump. A pergunta era assim, direta. Por que você votou em Donald Trump? Aí muita gente achou que a primeira resposta seria por causa da economia. Não. A resposta número 1 disparada foi o quê? A Suprema Corte. Indicação para a Suprema Corte. E aí vale a gente ressaltar que as pessoas falam, mas a Suprema Corte é conservadora, obscurantista. Não, porque o conservadorismo no judiciário é o quê? O único norte possível é a Constituição, preservar nada mais. É isso, nada e tem mais. mecanismos para mudá-la. Mecanismos legais, previsíveis, de trânsito no próprio legislativo. Então, o que a esquerda está querendo é cada vez mais o quê? Perde nas urnas, vira o jogo no tapetão. Chega lá na Suprema Corte e legisla, cria leis, né? Isso é um perigo, né? O Barroso, eu sempre falei, o Barroso é um dos mais perigosos no nosso STF. Um dos mais perigosos. É o maior legislador. Porque ali, ele né? se considera um ungido, para usar um termo do Thomas Sowell, e ele quer empurrar a história. Isso é temerário. Isso é temerário. Agora, de novo, né? Para combater essas coisas, eu acho que muita gente tem já esse bom senso, tem olha e sabe que algo está errado. Mas é importante ter o background. É muito importante as pessoas terem o conteúdo, até para os debates. Porque cada um de vocês que está acompanhando a gente aqui, vocês têm um poder de disseminar isso. Vocês vão conversar amanhã num churrasco, tomando um vinho com um amigo, uma cerveja, e vai surgir o assunto e você vai falar, não, mas a Barrett na Suprema Corte é isso e isso. Então é fundamental ter o preparo. Então é isso que o curso da Ana dá, é isso que o meu pretende dar. Você vai entender a história americana, você vai entender a história das ideias e você vai ter embasamento para rebater e refutar as falácias dessa turma que quer, no fundo, o caos. Né? Porque eu estou convencido que essa turma quer subverter tudo aquilo que presta. Né? Não, mas se não pode controlar, se não consegue controlar pelos modos democráticos, a única saída é você colocar fogo em tudo. É isso, é incendiário. É a única saída. Então, ontem apesar de eu ter achado o debate bem fraco, eu gostei que o Trump empurrou assim, condene a Antifa, porque tá Sim. O país não, mas as principais cidades democratas estão pegando fogo. Literalmente. Literalmente. Eu acredito, Rodrigo, de verdade, até nas próprias comunidades negras aqui nos Estados Unidos, que são tão conservadoras quanto nós somos, mas não têm as mesmas oportunidades que outras áreas do país têm, eu acredito que, independentemente
do resultado da eleição de 3 de novembro, eu acho que Donald Trump vai ser o candidato republicano com mais votos da comunidade negra da história. Eu também percebo isso. Eu acho que está havendo até um movimento, e a Candace Owens tem muito mérito, e outros, né? O Larry Elder, porque eles estão tentando mostrar o seguinte: chega dessa postura subserviente de ser uma espécie de mascote dessa turma hipócrita, que é tudo um bando de branco milionário, exatamente, que fala em nome dos negros e mantém os negros como uma espécie de plantation moderna, né? Então é isso que está tendo uma certa quebra de correntes, né? E as pessoas estão entendendo, falando, chega disso. Né? E aí, por que o ataque pessoal? Você, eu, Renata, Mari, Bruno, por quê? Porque eu acho que a gente expõe muitas vezes a informação, porque a informação, ela quando ela é, e eu sempre falo, tá aqui a informação, mas não acredita em mim não. Vai lá no Google, checa, não acredita piamente não. A informação, ela tem a capacidade de colocar em combustão qualquer narrativa, né? Sim. Então, aí, nesse sentido, quando você tem... o próprio Reagan falava, não sei se você vai falar do Reagan no seu curso. Eu falo alguma coisa, mas não, porque eu selecionei realmente os que estavam por trás. Nos bastidores. Nos bastidores, eu falo bem. do Russell Kirk. O Russell Kirk ótimo. tem um capítulo. É o discípulo ali de Burke, né, na América. Isso. Antes do Natal eu vou fazer um curso. Reagan, Thatcher e João Paulo II contra o comunismo. Fantástico. E aí, foi a abertura do seu curso, foi a aula introdutória. Foi. Aí eu vou fazer um curso uma semana, rapidinho, Maravilha. 7 dias, só dos 3. O Reagan falava uma frase que é maravilhosa, que é aquela dos 80%, que a gente não vê isso acontecer no Brasil, né, com essa esquerda, com essa direita limpinha aí, que o Reagan falava, olha, se a pessoa concorda comigo 80% do tempo, ela é uma pessoa amiga e um aliado, e não 20% um traidor. É isso. Né? E a gente tem que entender que dentro dessa polarização atual de tudo, né? Tudo hoje é polarizado. Você fala, fui cortar o cabelo. Mas foi cortar o cabelo, aí já enfia. Era bolsonarista ou petista? A gente tem que entender que isso que você vai prover no seu curso é o quê? A não adoração a políticos, mas a princípios, a ideias. Que se você tem isso como base pilar sólida na sua vida, vai passar Bolsonaro, vai passar A, vai passar B, mas você vai usá-los para os seus propósitos, para a Suprema Corte Conservadora que eu quero. Se eu gosto do Trump ou não, não me interessa. Eu vou usar o Trump para o que eu quero lá na frente. Não, e tem até uma outra coisa, né? O meu curso, ele fala de matizes distintos da ideologia ou da visão política, porque o conservadorismo não é uma ideologia e rejeita a ideologia. Mas, por exemplo, tem Ayn Rand, e tem o Burke, e tem gente ali que não se suporta muito até, né? E tem o Mises e o Hayek, né? São os dois austríacos que eu selecionei. Então, eu faço um trabalho ali de dissecar, mastigar o pensamento, apresentá-lo e, dentro das aulas, o mínimo possível do meu viés. No final, eu não vou fugir da minha opinião e no decorrer do curso as pessoas também vão perceber onde eu me encontro. Agora, é curioso isso porque você falou do Bruno, e o curso do Bruno Garchagen também conversa muito com o meu, porque ele é muito parrudo nesse assunto de conservadorismo e tudo mais. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Bruno uma vez, que ele falou para mim, cara, a Ayn Rand, eu confesso a você que eu não gosto nem muito de recomendar. Por quê? Porque ela pode ser perigosa. Ela pode ser perigosa mal interpretada ou não tão mal interpretada, né? Mas assim, eu falei, eu não posso abrir mão. Tem um livro sobre a Ayn Rand, ela foi uma influência, uma pensadora muito influente nos Estados Unidos, né? Muito, e uma visão libertária que eu acho legítima para pensadores da liberdade. Mas eu fiquei sempre com isso na cabeça do Garchagen, né? E mesmo na aula sobre ela, eu não resisti. Eu coloquei lá um capítulo falando assim, individualismo sim, sociopatia não, né? A Ayn Rand ela cuspia demais em certos valores que são fundamentais para preservar a própria liberdade que ela valorizava. Mas olha... Ela era fera em identificar os inimigos da liberdade.
os vilões dos livros dela, para mim, são incríveis. Mas ela, por exemplo, e que os libertários aqui, libertários, tampem o ouvido, vocês não vão ouvir o que eu vou falar agora. Eu acho ela um pouco overestimated. Uma vez, ela fez uma crítica ao Reagan que, imagina, ela veio de um regime totalmente fechado, um regime total, né? As pessoas passando fome, e ela chegou a criticar o Reagan, o cara que ali, né, dentro da Guerra Fria, conseguiu derrubar o muro de Berlim logo depois que ele saiu, né, foi com o George Bush. Mas eu também tenho esse receio. E nos pais fundadores, sabe com quem eu tenho esse receio, Rodrigo? Com Thomas Jefferson. Total, e o Thomas, é porque o Thomas Paine não é desculpar. Considerado um pai fundador, mas é ainda pior. O Paine era muito incendiário. E ambos flertaram com a Revolução Francesa. Não, o Thomas Jefferson achava a Revolução Francesa, né, um espetáculo. E não, olha, inclusive ele tem uma frase que ele fala, né? Ele está conversando com John Adams ali já como presidente. Esse é o meu preferido. O meu preferido é Washington, mas John Adams está logo ali em segundo. Mas o Thomas Jefferson, quando o John Adams era presidente, ele achava a Revolução Francesa um espetáculo e ainda comentou assim, se tiver que derramar um sangue aqui, um sangue ali, né, tudo bem. Aí a coisa foi ficando feia, ele começou a falar, opa, esse negócio aqui está ficando... Mas se você mergulha direto em Thomas Jefferson, sem entender o contexto todo dos pais fundadores, você acha que os seus direitos individuais são os mais importantes e acabou. E que você não tem que colocar os seus direitos individuais num contexto como nação, como nação, até as mini-nações, né? Nas suas nação local, ali no seu bairro, no seu distrito, no seu condado. É você respirar o seu direito individual dentro das suas tradições e não sair dizimando ali, isso mesmo. Né, todo Perfeito. mundo. E tem uma série fantástica da HBO, né, do John Adams, que vale a pena, com o Paul Giamatti, que é muito boa mesmo. Gente, vamos parar por aqui para a Ana descansar, tomar um vinhozinho. Eu vou abrir minha garrafinha também, acabou minha voz. Ana, eu quero te agradecer muitíssimo, tá? Pela honra, pelo privilégio desse bate-papo, para divulgar aí o meu novo curso, né? Está disponível. Hoje, não abriu o carrinho ainda. Hoje é aquela história, é na mesma Coursolid, né? Então, hoje abriu as inscrições para garantir 25% de desconto. O carrinho abre dia 6, tá? Então, é tempo limitado para você ter essa inscrição feita com o desconto, tá? Coursolid.com.br/pensadores. Vai lá, inscreva seu e-mail, você vai receber todas as informações daqui para frente. Posso dar um conselho? Coloquem o e-mail, vocês vão receber o cupom de desconto, porque o que teve de gente que me mandou e-mail depois, perdi o desconto. Gente, é muito tempo até o dia 6. Pois é. É só cadastrar o e-mail que você vai receber o desconto. Aí depois o preço são 25%. E o preço é o mesmo. O preço até isso eu copio, né? Com o desconto vai ser aquela história de uma pizza por mês ali. Você vai comer uma pizza e você vai assistir as minhas aulas que eu vou... Como já está quase tudo pronto, eu fiz numa pegada diferente, o meu curso está praticamente todo pronto. Né? Então, eu já vou quase entregar o pacote, porque cada um vê. Isso é uma coisa que varia muito. Tem gente que prefere ver os módulos, acompanhar, tem gente que gosta de ver de uma talagada só. Então, eu vou soltando módulos por semana ali para a pessoa acabar em, acho que 1 ou 2, 1 mês e meio, talvez, 2, acaba o curso todo. Então, é isso, tá? Quero agradecer muitíssimo. E você vai ter o seu promo code aí, Ana, para acompanhar o curso. Gente, muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. E até a próxima. Valeu, Ana. Beijão. Beijo.